Pós-Pelé, é o jogador brasileiro mais habilidoso que a gente teve. Eu considero ele mais habilidoso do que o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que a gente tem um parâmetro do real futebol do Neymar que não dá pra ter uma noção porque ele não tá jogando com pessoas do mesmo nível. Mas eu quero saber no campo, irmão. Eu entendi em quem ele vota, em quem ele não vota, quem ele gosta, qual lado que ele... Não sei. Mas eu tô falando agora, eu quero ganhar a Copa. Se ele é inevitável de estar na Copa, tipo, que nem assim, ele tem que estar na Copa. Então entra o quanto antes. Mano, se você fosse o técnico, você colocaria o Neymar na sua seleção? Hoje, Hoje? Agora? caralho, velho. Tipo assim, Ah, se ele tem que ir pra Copa, eu acho que sim. Não, tenho certeza que sim. tá. Hoje, eu acho que ainda tem uma etapa antes. E isso não é sobre o Neymar. Isso é sobre o todo. O que é que eu mostro pros outros que estão na seleção ao convocar ele hoje? Então, se eu sou o técnico e eu tô chegando agora, eu preciso gerenciar um vestiário, preciso gerenciar egos, eu preciso fazer uma administração, o que eu comunico pros outros é que independente do que um atleta do grupo faça, ele vai ter cadeira cativa. E a questão não é essa. A questão é, hoje, por performance física, para ele conseguir ter uma sequência de jogos no futebol que é muito importante, eu não convocaria hoje. Mas como talento, ele tem que ir para a Copa. Então o que eu quero comunicar? Ney, preciso que você tenha uma sequência, mais para você estar ajustado na parte física e ritmo de jogo. Performance, o Neymar sempre entregou. O Neymar, ele é... E olha o que eu vou falar, tipo, é muito forte no sentido de pós-Pelé, é o jogador brasileiro mais habilidoso que a gente teve. Eu considero ele mais habilidoso do que o Ronaldinho Gaúcho. Eu também. Ponto. Então eu não posso deixar ele de fora. O que eu quero é comunicar pro meu grupo que também um talentoso como o Neymar precisa se esforçar para poder conquistar esse lugar. Só isso. Muito bom, mano. Tipo, nunca tinha ouvido isso e não pensei nisso, sabe? Se fosse ao contrário, se você tivesse perguntado pra mim, eu teria ido pro lugar de... colocaria já desde já. Sério? Por quê? Principalmente porque, assim, eu acho que o Santos, ele não é um bom parâmetro pro Neymar em questão de performance. Então, é muito difícil, cara, você brilhar quando você dá um passe um passe que o cara não entendeu. É muito difícil você, sabe, ter uma visão de jogo de querer receber uma bola e essa tabela não volta. Você entendeu? Então, eu acho que a gente tem um parâmetro do real futebol do Neymar que não dá pra ter uma noção porque ele não tá jogando com pessoas do mesmo nível. Então, eu pensaria na estratégia de preciso colocar o Neymar o quanto antes pra ele conseguir demonstrar o futebol ao lado de pessoas que têm um alto nível como o dele. Entendeu? Então, tipo assim, e eu já essa pegada do ritmo de futebol, para dar mais ritmo pra ele, a seleção daria mais jogos pra ele pegar mais ritmo ainda. Você Tá. entendeu? Então, tipo assim, a minha. Só que assim, o seu ponto ele é ótimo. Uhum. Então O seu eu já, também é eu já bom pra acabei de ficar caralho. confuso Não, mas eu acho do que fazer. Mas eu acho bom pra caralho e eu fico confuso com o seu ponto. No sentido de, tipo, isso faz sentido pra caralho. Você Pô, jogar mano. com os grandes eleva o seu Por potencial, exemplo, sem dúvida. Brasil e Bolívia. Neymar tivesse metido 3, ou no mínimo tivesse 3 passes pra gol, mas saísse com 3-1, por exemplo. Sabe? Aí já anima ter o Neymar na seleção. Só que é aquele tipo de realidade que a gente nem vai saber porque não tem como mais. Mas assim, se ele tivesse lá e talvez ele tivesse feito uma mínima diferença, já teria saído com a vitória contra a Bolívia, por exemplo, no outro jogo, e aí a própria torcida vai animando com o cara lá. Você Uhum. entende? E ele vai ganhando mais ritmo. Então, eu teria colocado ele desde o começo, porque se ele é inevitável de estar na Copa, tipo, que nem assim, ele tem que estar na Copa. Então entra o quanto antes. Eu Sim. preciso te dar mais ritmo, te dar mais moral com o time e fazer você ficar mais sincronizado. Seria o meu pensamento, entendeu? Eu gosto do seu ponto. Aham. E aí, olhando pro Neymar hoje, idade, até pra você voltar de uma lesão grave, e o Neymar, ele vem se lesionando muito, e não é uma culpa dele, Sim. olhando pro histórico, o Neymar, ele se machucou num jogo de seleção que é um jogo que nem precisava tanto. Eu entendo, tipo, ele tem que estar na seleção. Mas assim, olhando pro futuro, o Neymar, ele é um talento geracional. Isso todo mundo que sabe que assiste 5 minutos de futebol tem que entender que isso é uma unanimidade. Aham. Ele é um talento geracional. Olhando pra Copa do Mundo, eu vejo que, eu já vi um argumento ótimo que é uma competição curta. Pra você ganhar uma Copa do Mundo, são 7 jogos. Aham.
tem a fase de grupo 3 e 4 até a final. Então é uma competição de tiro curto, eu não exijo tanto do Neymar. Eu já sei o que ele faz. Eu já sei onde ele desempenha melhor. Sim, Então preserva o Neymar sim. É um bom até ponto. a Copa é um do bom Mundo. ponto. E na Copa do Mundo irmão, tá o Joãozinho tá indo. Irmão, sua performance é ótima, mas se o Neymar 40%, eu tenho que colocar ele, porque ele é o cara que é justamente o que você falou. Ele jogando com os grandes, ele Nossa. decide o jogo em 1 minuto. Então eu não. Tanto que o gol que a gente faz contra a Croácia é um passe de uma tabela do Neymar e ele faz o gol. Então não dá pra tirar esse cara. É completamente inconcebível. Mas eu preservaria ele agora. E Tá. aí eu acho que o seu ponto ele é bom, porque se ele faz um bom jogo nessas eliminatórias, ele vai bem, e a galera, todo mundo muda. Só que se ele faz mal, eu, como técnico, já tomo uma pressão desnecessária. Porque a gente tá colocando o Neymar agora pra ele ter que se provar. E ele não precisa se provar. Concordo. Acabou. Eu preciso preservar. Ele tá bem fisicamente, meu irmão? Tá 50%? Vambora. Tá. Não, eu fiquei totalmente confuso. Fiquei totalmente confuso. Eu no lugar do Lancelot, não saberia o que fazer. Eu acho que se tivesse esses dois conselhos no meu ouvido, eu ficava, nossa, me colocaram uma bomba aqui. Mas Mano. agora o que pode atrapalhar muito não levando ele, existe uma pressão da mídia. Aham. Dos dois lados. Aham. Essa pressão, ela acontece tanto por parte da mídia, uma parte dela pra pressionar o Neymar, porque agora todo mundo vai ficar assim, ó. Já que ele declarou que ele tá bem fisicamente, agora vai ser sobre performance. Então, será que ele tá desempenhando bem nos jogos? Ele tá fazendo gol, ele tá dando assistência, ele tá jogando bem? Vai ficar uma lupa pra, se ele estiver jogando bem, e aí, ô técnico? Por que você não chamou, se eu fosse, né? Uhum. E aí, Raul, por que você não chamou o Neymar? Do outro lado, existe uma pressão pro técnico do seguinte: então, se o Neymar disse que estava bem fisicamente e a desculpa foi o físico, agora que ele tá bem, por que não chamá-lo? Ah, mano, isso daí eu tenho um problemaço com esses pontos. Porque, tipo assim, essa pressão da mídia. Primeiro que ela não é tanto um problema, né? Porque eles vivem pressão 24 horas, né? Pois é. É, independente de seleção, sempre tem essa autocobrança, como se, né? Se tivesse ter com um empenho surreal. Que nem é a pessoa que tá colocando isso, é o próprio público, né? Quer que você esteja no auge por muitos anos, Sim. até por comparações com o Messi, Cristiano Ronaldo e tudo mais, né? Pega a exceção pra fazer algo. Enfim, mas o grande ponto aqui eu entro naquele ponto de novo, que esperar ver uma alta performance do Neymar no Santos é difícil. É difícil, então essa pressão ela já começa injusta, porque você acaba entrando pra esse ponto do futebol que um jogador tem que ser a salvação de tudo. Então, pega muitos jogos do Santos que teve agora do Neymar, olha o tanto de passe maravilhoso que teve que não teve uma conclusão que é o gol. Sim. No final o que vão contar é sempre o gol, não vão contar a assistência do cara. Mas se ele errar um gol que tava quase óbvio, já vão te crucificar e o futebol não é isso. É isso. Né? É tipo basquete, os caras erram muito mais do que acertam. Total. Então, tipo assim, o futebol ele é coletivo, então você pega o próprio Barcelona, quando o Neymar tava, olha como era fácil o jogo. Com o trio Parecia fácil, né? a gente fala muito do trio, mas, pô, pega Iniesta, pega aquele time inteiro. É um Só bagulho craque, absurdo. só craque. Você se desenvolve ali dentro, tanto quanto. Agora, se você é ruim dentro daquele time, é evidente. Se você é um jogador mal dentro daquele time, fica evidente. Mandou muito. Não é verdade? Pra caralho. Então, tipo assim, agora quando você reúne essa galera, agora esperar do Neymar fazer um milagre ao ponto da mídia falar, olha, ele tá jogando pra caramba. Não, ele tá jogando bem. Ele já tá jogando bem. Não tá no nosso auge, mas pra mim, ele já estaria tranquilamente, no mínimo, no banco da seleção. Sim. No mínimo no teste, entendeu? Então, assim, essa pressão eu acho que ela desfavorece mais do que favorece tanto o técnico quanto o Neymar, tá ligado? Isso também não passa por uma decisão no sentido de. Você foi perfeito, assim, no sentido do exemplo que você deu. E aí, acho que a minha. Não é nenhuma crítica, mas, cara, tipo, a gente que acompanhou a carreira do Neymar, Aham. viu ele sempre jogando na ponta do campo. Uhum. Quando ele vai pro PSG, ele é um camisa 10. Ele faz tudo naquele time. Absurdo. E ele vai fazer tudo bem. Só que o fato de você ser bom em tudo não necessariamente precisa fazer com que você seja bom em tudo. Aham. Seja bom somente no seu setor, Concordo. que sempre concordo. foi a ponta. E aí é uma decisão do Neymar de ir pro meio, e a maioria das lesões dele acontecem justamente porque ele começa a conduzir a bola um pouco mais no meio. Também não passa pela própria... O fato do Neymar estar nessa situação hoje, de ir ou não ir, não passa por uma escolha dele de se colocar nessa posição. Do tipo assim, porra, o Ney poderia estar num time melhor. O fato dele ir pro Santos traz ele pro Brasil e traz visibilidade. Mas talvez essa escolha não tenha sido no momento errado. Ou a gente não dá pra medir ainda. Nossa, isso é muito difícil, cara. Esses dias eu tava até vendo
o pessoal brincando com aquela frase: "Nunca volte pro lugar que te fez feliz"? É mesmo? Eu nunca Você tive. nunca viu isso não? Não. Acho que é um filósofo que ele fala isso, né: "Nunca volte pro lugar que você foi feliz". É mesmo? Porque você pode aquele negócio de você comer um lanche, você viajou, você comeu um lanche muito incrível. Aí você passa a sua vida inteira tentando voltar pra aquele lugar pra comer aquele lanche. É outro tempo, irmão. Nossa, foda. Já mudou o molho, já mudou, talvez nem esteja mais lá a Caralho, foi barraquinha que você gostava. foda, tá? Então, tipo assim, não volte pro lugar que você foi feliz. Então, ele voltar pra lá era talvez pra ser intocável aquele lugar. Era pra ser Nossa, intocável. isso eu acho pra caralho. Talvez se ele tivesse voltado, tipo, pro Flamengo, Pra sabe? caralho, Já pra seria totalmente caralho, pra diferente a caralho. história dele. Então, ele voltar pro Santos tem aquela expectativa do que ele fez no Santos. Nossa, E agora, muito. nossa, isso é muito Mandou complexo. muito. Isso é muito complexo. Então, eu acho complexo essa análise, A sabe? É decisão difícil. também passa por ele, né? É muito difícil isso aí, cara. É muito difícil. Que nem essas decisões, assim, tipo, o Neymar escolhe jogar no meio no PSG. Eu fico assim, pô, não deveria ser tão assim essa liberdade de você escolher. Tinha que ter um técnico de falar assim, você fica na ponta, pai. Isso, Sabe? isso. É complexo, é muito complexo esses termos, cara. Pra caralho, mas acho que você matou a nota, assim. A minha dúvida, acho que você sanou. Eu não poderia traduzir melhor. Nunca volte pro lugar pra onde você foi feliz. Acho que ele traduz esse sentimento e principalmente pra um país que é muito imediatista com relação a resultado. Muito. Então, Extremo. ou você. É muito louco. Você ganhou um jogo amanhã, Neymar na seleção. Se ele perdeu um jogo, tomou uma goleada, Neymar é um merda. Ele chorou. Olha que bosta. Que isso? Calma aí, mano. Deixa eu. E o histórico disso aqui? E o histórico disso Eu aqui, tô há cara. 10 anos vendo esse cara fazer o que ele tá fazendo dentro de campo. E agora vocês estão me falando que ele não é mais capaz? Ué? Não, falar que não é capaz é o mínimo dos comentários, assim, tipo, nunca jogou nada. Esse cara não dá pra contar. Assim, você ignora todos os dados, todos os números, tudo que ele é, já começa a virar algo pessoal. É sobre não gostar do cara. Então, é isso que eu tô tentando dizer. Essa pressão da mídia e do público, eu acho que ela nem existe na realidade porque ela não é técnica. Ela é emocional. Sabe? Aí eu acho que nosso ponto como a gente trata o esporte. Aí, é Exato, isso, é exato. isso. Eu acho que ela é muito emocional. Quem não gosta do cara não tá torcendo pro cara e ponto final. E quem Exato. gosta dele fala assim, mano, ele tem que ir até se ele tiver muito machucado ou se ele tiver incapaz, porque o cara ama e ela não é técnica, essa decisão, sabe? Nossa, isso Como é um tudo, problema. velho. Isso é um problema. Esse é acho que é a nossa maior dor Tá. em relação a como a mídia trata o nosso esporte aqui no Brasil. Exato. É a nossa maior dor. Por outro lado, é ruim colocar isso só do lado da mídia, porque o Ney também se posicionou politicamente. E aí ele joga um alvo dele nas costas dele desse tamanho. É. Tá ligado? É. Caralho, velho, tipo, a par de cara nem dá opinião. É melhor não dar opinião. Fica tranquilo que ele coloca esse alvo nas costas dele e aí vira mais o tipo assim, você vai pra Vira pessoal. Casagrande quando qualquer comentário é extremamente enviesado pro lado político. O Neymar isso, o Neymar aquilo. Eu falo assim, caralho, irmão, eu já entendi. E de repente, politicamente, ok, eu até concordo com você. Mas eu quero saber no campo, irmão. Eu entendi em quem ele vota, em quem ele não vota, quem ele gosta, qual é o lado que ele. Não sei. Mas eu tô falando agora, eu quero ganhar a Copa. Aham. Quero ganhar a Copa, irmão. Não quero saber. Agora o bagulho é Copa. Falta um ano pra Copa. Me fala, eu quero saber. É isso aí, é técnica. Aham. Ele entrega? Entrega. Ele joga bem? Joga bem. Então ele tem que estar, irmão. Uhum. Ponto, tá ligado? E aí essa disputa da mídia acaba tornando uma pressão extracampo pior. É extracampo pior, né? E injusta porque aí entra naquele ponto o que é o negócio. Você tem um país polarizado politicamente. A mídia só quer saber de números, ela entende isso muito bem, e ela vai fomentar isso até isso dar o máximo de número pra ela. Mano, vai espremer, vai espremer. Isso pra mim é o mais grave, porque você vê, tipo assim, o Neymar, ele automaticamente ele gera visualização pra você. Nossa. Então, se você precisar passar seu programa inteiro falando mal do cara, você vai fazer. Irmão, a gente poderia pegar esse vídeo e pegar mais não sei quantas mil visualizações, mais não sei quantas 1 milhão de visualizações. É só meter o pau e ser escroto pra caramba e remoer o passado, Nossa, esquecer a gente dados. fechou com um lado, eu sei o alvo, mas tem uma receita aqui, mano. Tem uma receita. Isso é cruel, mano. Então, essa é a pressão que eu acho que ela não é positiva. Ela é midiática e só financeira. Não é uma pressão natural, tipo assim, o mundo está vendo se você está treinando o suficiente para ver se você vai bater com aquela quantidade de resultado X. Não, mano, Ô, é mano, só os midiática. caras abrem a TV, tipo assim, é muito bizarro, velho. Tipo, você abre a TV, você liga a TV na hora do almoço, tá assim, dias que o Neymar não jogou. Halloween.
Aniversário do filho. Mano, é cruel. É cruel. Mas é tipo ridículo, assim, velho. virou uma zoeira do tipo assim. E o pior, que as datas tudo bate. Aí você fala assim, mano. Cara, aí, carnaval, o cara teve a festa. Toda a festa da irmã dele ele tem. Mano, aí virou, tipo, e aí essa zoeira a galera leva a sério. Leva muito a sério. Não é, a gente tá aqui brincando, a galera leva a sério, mano. Tá Isso ligado? é doideira, mano. Tipo Isso é assim, doideira. mano, se ele não quiser jogar nos aniversários da irmã dele, foda-se. Nós precisamos privilegiar os talentosos, mano. Ele pode, viado. O que não pode é o lateral que tem que correr pra pôr. Ele pode, irmão. Eu nem mais no outro jogo ele vai compensar com o bagulho. Deixa ele lá, viado. Eu privilegio os talentosos, mano. Sim, Deixa sim, o cara lá. isso é muito bom, Ele isso é precisa muito das regalias dele. Mas enfim, fechando os seus pontos foram ótimos. Também fico confuso. Faz sentido levar hoje, não acharia ruim. Tá. Mas acho que o recado é mais pro todo do que pro Ney. É aquilo que a gente começou falando. Não é sobre o Neymar não levar, é só sobre como eu comunico pro meu grupo. Não, E aí, muito foda, muito como eu sempre tive essa participação de esporte coletivo, no sentido de eu tô no vestiário. Pô, chegou um cara que ele é mais foda do que eu jogando. E aí eu vejo que ele acaba tendo mais espaço e tudo mais. O técnico do meu time, ele automaticamente vai ter que vir gerir esse ego aqui. Ó, o Raul, tá vendo o cara aqui, não sei o que, mas ó, você tem muita importância pro grupo, eu conto com você. Pô, e já me tranquiliza, eu já quero integrar mais esse cara. Aham. Agora, quando ninguém fala nada comigo, o cara chegou aqui, tomou meu espaço e o técnico foda-se, eu vou ter meu próprio julgamento. Então, como gestor de grupo, e eu olho muito pra isso, olhando, se colocando no lugar do cara, é comunicar pro grupo. Por mais que o grupo admire o Neymar, Sim, mas tem gente que não. sim. Tem gente lá no que tá sendo convocado, que foi o Luiz Henrique, ele falou assim: acho que o Neymar poderia correr um pouco mais pra ajudar. E aí, tipo, ele fala isso, a gente leva na brincadeira, mas é o que o cara pensa. Aham. E a questão é, se eu levo isso, esse cara aqui, eu mato ele. Tudo bem, o Neymar, o Luiz Henrique, a comparação não é essa. É só que podem ter mais Luiz Henriques que pensam assim, mas não comunicam. Exato. Então eu só tô pensando no bem-estar do coletivo. Tá, o meu ponto fica não sei definir a melhor estratégia. Fico pensando também, e se ele tivesse já agora e tivesse perdido pra Bolívia com ele? Seria uma outra história, por exemplo, tipo assim, a gente perde pra Bolívia, eu vi a mídia até falando assim, tudo bem, era um momento histórico pra Bolívia, que legal. Atitude. Legal, olha que tranquilo. Ah, altitude, não sei o quê. Pô, que bom que perdeu pra Bolívia, porque a Bolívia conseguiu, sabe? Leve. Se tivesse perdido com o Neymar, mano. Nossa, viado. É, isso é o problema do Neymar. Como é que você convoca o Neymar numa situação dessa? Ah, o Neymar atrasou o time agora, porque se o Neymar. Se não tivesse o Neymar, o time tava mais confiante. Agora o tira. Sabe? A mídia fazer um carnaval disso e fala assim, cara, às vezes era até melhor não tá mesmo. Sabe? Eu fico extremamente confuso. Eu saio dessa sem conclusão. Não, mas tá bom, é um ótimo ponto. E Mas você- por mim, Neymar na seleção desde já. Tá bom. Bom, justo. Você convocar, eu não ia reclamar não, ter o Neymar pra poder... pô, convocou o Neymar, né? Agora eu vou ter que colocar ele. Eu prefiro perder na Bolívia com o Neymar. Bom, é um bom ponto, é um bom ponto, é um bom ponto.